Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar, da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nessa noite, nós vamos seguir e fechar o nosso capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu começo já dando as boas-vindas aos amigos que vêm chegando aqui, a Fábia, a Denise, a Fabiana, o Alberto, a Giovana, a Drica, muita gente muito querida para o nosso coração, que está sempre aqui, né, aos domingos, Rita, Neuza. Vamos chegando, pessoal. A gente já inicia. Quem vai acompanhar aqui com no LAT 2023 é novamente a Júlia. E a gente já está chegando por aqui. Boa noite, Pedro Paulo também. Oi, Ju. Boa noite, um feliz ano novo. Boa noite, Emília. Tá me ouvindo? Super. Então tá, boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo para todos. Espero que todos estejam bem. E bora para mais um ano, né, Emília? Coisa boa, muito feliz da gente estar aqui de novo, entrando no terceiro ano, né, do nosso Evangelho no Lar ao vivo, aos domingos. A gente, Meu 2021 Deus, passa rápido. passa, mas parece que foi ontem, tá? É muito bom, né? Coisa boa a gente estar aqui junto. Gente, então vamos lá, Ju. Pessoal, eu vou pedir então para a Ju fazer a nossa prece inicial, lembrando que a gente segue o roteiro do Evangelho no Lar, conforme nos foi ensinado pela Espiritualidade Amiga. A gente abre com uma prece e faz a leitura de algum trecho destacado do Evangelho, de alguma outra obra espírita, ou mesmo a Bíblia, o Novo Testamento, qualquer obra que você tenha em casa que traga a mensagem de Jesus, né, que traga o Evangelho, a Boa Nova. Faz essa leitura, comenta, né, a respeito, o que você entendeu, o que você sentiu, né, o que vai mudar nas suas ações a partir daquele conhecimento, e assim encerra com uma prece final. O importante é ter aí a disciplina de 2023, né? Escolher um dia na semana, um horário definido e fazer semanalmente esse compromisso com você mesmo. Pessoal, antes de começar a prece, aonde eu tô a internet está um pouquinho ruim. Então eu peço para vocês, se estiver falhando muito, vocês me avisem que daí eu vou pro 3G. Beleza? O som também, qualquer coisa. Por enquanto, tudo ótimo por aqui, Ju. Então vamos lá, eu vou convidar vocês para a gente fazer a nossa prece de abertura, então. Vamos esquecer nossas dificuldades, nossos problemas, nossas tristezas, pelo menos por uns instantes, e elevar nossos corações a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que se fazem presente nesses instantes, e que possamos receber todas as bênçãos, todos os fluidos e tudo de bom que recaem sobre nós, sobre nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. Possamos encher nossos corações de energia, de amor e de esperança para esse ano que se inicia, tendo sempre Jesus como nosso guia e o nosso mestre. Que assim seja. Que assim seja. Ju, vou fazer a leitura. Então, a gente está ali no capítulo 6, como eu falei, que é o capítulo, acho que é o mais curtinho do Evangelho, mas ele é o mais significativo, um dos mais significativos, é muito intenso de conteúdo, muito denso também de conteúdo. E a gente, então, está ali no finalzinho, no advento do Espírito de Verdade, nos itens 7 e 8. Nós vamos ler o item 7, a Ju vai comentar para a gente, depois a gente fala um pouquinho do item 8, tá? Diz assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas.
São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. Obrigada, Emília, pela leitura. Pessoal, por favor, comentem, participem, deixem as perguntas, o que vocês quiserem aí nos comentários, por favor. Emília, que nem os outros 2 itens que a gente já fez semana passada, é difícil escolher aquilo que chama mais atenção, porque tudo chama, né? Mas, coincidentemente, igual o da semana passada, eu escolhi a primeira frase desse item para comentar aqui com vocês, que é uma frase conhecida já, mas é importante a gente filosofar um pouquinho sobre ela, que é ali quando o Espírito de Verdade fala: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Quem será que precisa desse médico? Do médico Jesus, vamos falar assim. Quem está doente do corpo, na verdade, né, Emília, somos todos nós. Se a gente está aqui na Terra é porque de alguma forma somos doentes. Vou usar o termo doentes, porque a gente está falando de médico, eu vou ficar no termo de doente, né? Somos doentes. Temos desequilíbrios, temos dores, só que não é só do corpo físico. É da alma e é do espírito, e é essa medicina, é esse cuidado que Jesus nos propõe como médico das almas. Então já começa por aí, né, gente? Não é só os doentes do corpo físico, somos todos nós que precisamos desse médico chamado Jesus. Se a gente começa a olhar por esse prisma, a gente já, tá bom, eu também preciso, então, de algum remédio. Que remédio será que é esse, né, Emília? E aí, um pouquinho antes de falar desse remédio, o que será que é saúde, né, Emília? A gente busca tanto a saúde, o que é a saúde? E aí eu peguei uma definição da Organização Mundial da Saúde de 1948. A OMS diz o seguinte: a saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. E daí aqui a gente já abrange um pouquinho mais ali no psíquico, que é o espiritual também. A gente sabe que a gente precisa estar equilibrado espiritualmente também, porque reflete no corpo físico, né, Emília? Então, gente, olha só, é completo bem-estar, não é ausência de enfermidade ou de doença. Então, e aí, Emília, você tá em completo bem-estar de todos esses itens? Acho que ninguém tá, né? Não, não. A gente passa por esse bem-estar, mas não fica nele, né? Não vive nele, É não difícil. permanece nele. Não vivemos nesse bem-estar, é bem isso. E aí Jesus então vem fazer o convite desse bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. E aí, o que é a doença então, né? Por que estamos desequilibrados em todos esses sentidos? Porque temos dores e desequilíbrios da alma. Alguns a gente criou, conquistou nessa encarnação, vários na verdade, né? Nessa mesmo, e vários outros tantos de encarnações passadas, porque somos espíritos imortais, a gente não tem que ser orgulhoso, né, Emília? Não, eu sou saudável, eu deixei tudo para trás, passado é passado. Não é assim, essa vontade é importante, né, de superar, mas vem muita coisa conosco que a gente quer superar e é isso que importa, o querer essa saúde. Então vamos lá, né? Tá bom, entendemos o que é saúde, o que é doença, o que Jesus veio curar. E aí, eu achei um texto de Emmanuel. Eu juro para vocês que eu não vou buscar Emmanuel toda vez, tá? Ele aparece, a Emília sabe. Emmanuel a fala dele é maravilhosa, aparece e a gente traz para vocês. Tem um texto de Emmanuel, deixa eu pegar o livro aqui, é do Livro da Esperança, de Emmanuel, 78, o item chamado Ante o Divino Médico. E eu vou ler um pedaço para vocês só. Emmanuel diz o seguinte: todo mundo está aqui na Terra, todo mundo precisa de remédio,
E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por Jesus, vista a terapia da alma. Então, vamos ver o que Jesus receitou, o que ele prescreveu para a gente como medicação. Vamos lá. Nas perturbações do egoísmo. Daí ele abre aspas, né? Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Todas essas são falas de Jesus que ele trouxe como medicação. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, essa aqui, Emília, é difícil. A vaidade, o que será que a gente usa como medicação? Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quesitos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. E para finalizar, nas crises de incerteza quanto à direção espiritual. Quando a gente está na dúvida, Emília, o que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu ajo diante dessa situação? O que Jesus receitou? Se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Olha quanta medicação para nossa alma Jesus deixou. E essa aqui são só algumas que Emmanuel se deu ao trabalho de elencar para gente. Porque o Evangelho de Jesus é muito rico, né, Emília? Por isso que quando tá difícil, gente, quando o bicho pega, vai pro Evangelho, que alguma coisa lá vai ser o teu caminho, vai ser a direção. E aí, já para finalizar e passar para a Emília a palavra, Emmanuel ele finaliza assim, ó. Sim, todo mundo precisa de medicação, estamos aqui, mas mesmo Jesus, que é Jesus, o médico das almas, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, Jesus é o médico das almas, ele veio para os doentes, para os necessitados, somos nós, a gente que erra, que a gente quer acertar e erra de novo. Ele veio para ajudar a gente, mas nada pode ele fazer de todo se a gente não se ajudar. É que nem o médico, né? Vamos no médico, fizemos uma consulta, fazemos um monte de exame, compramos remédio, mas aí a gente não muda o hábito, a gente não toma medicação, nada vai adiantar o médico ter dado a melhor receita, o melhor remédio. A gente tem que se ajudar. E com a nossa alma, mais ainda, né, Miriam? Mais ainda do que o corpo físico. E aí, tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que é assim, ó. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Por que eu trouxe ela? Jesus deu ali um monte de indicação, só que diante de tanta informação, e aí, Emília, estamos doentes, o que a gente faz? Trabalha. Madre Teresa falou, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Não tirando a importância da oração, mas vamos servir o trabalho de servir ao outro, de trabalhar pelo outro, por aquele que precisa, por aquele que vive na nossa casa, marido, filho, mulher, pai, mãe, quem cruza o nosso caminho. É assim que a gente vai curar a nossa alma, trabalhando e servindo para o próximo. Então, eu vou finalizar não com Emmanuel, mas com Madre Teresa, para lembrar que as mãos que servem, que trabalham, são mais sagradas que os lábios que oram. Então, essa parte do Evangelho é lindíssima, né, Emília? Olha só, sou o grande médico das almas, a gente não está sozinho. Jesus está aqui para ajudar a gente a se curar, mas vamos fazer a nossa parte, vamos ver ali o que Jesus receitou e vamos seguir. Vamos seguir a risca ali, né? Depende primeiro da gente. Mas, como você mesma disse, Júlia, Jesus não só vem e nos consola,
mas ele vem e nos traz o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E esse caminho passa, então a gente tem ali, falando em semana passada, das duas primeiras mensagens que Kardec nos traz do Espírito de Verdade, de 1860, outra de 1861. Hoje a Júlia já comentou essa mensagem de 1861 também, né? E tem uma que termina esse capítulo de 63, que vem nos mostrar que caminho é esse. Que tipo de trabalho, então? Porque a gente pensa, ok, vou trabalhar. Mas como é que tem que ser, né? Jesus não deixa a gente na dúvida. Não fica dúvida, não. Ele explica, gente. Ele vem, mastiga, explica, vem de novo. Não só veio, deu exemplo, mas traz toda essa espiritualidade amiga para dissecar todos esses exemplos na nossa frente. Mostrar tintim por tintim como é que a gente faz. E aí no item 8 a gente tem assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que estão neste mundo, o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Então eu vou começar do final. A Júlia começou do começo, eu vou começar do final. A Júlia falou a respeito das doenças da alma. E a gente aqui na Terra sofre muito das doenças do corpo físico. E a gente, por vezes, se debate e é um sofrimento de fato, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações que é em si uma escola, um hospital e uma penitenciária, né? Então estamos aqui presos, estamos aqui aprendendo, estamos aqui sim para curar as nossas doenças. Somos nós os doentes, como a Júlia colocou. E essas doenças, gente, elas não vêm do corpo. Essas doenças, elas vêm da alma. São mais profundas, o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Então a cura também vem da alma. Se a doença vem da alma, a cura também vem da alma. Então, muito importante a gente saber disso, porque como é que a gente, então, esses doentes que a Júlia falou, à procura desse médico, Jesus, como é que a gente se cura? Né? A Júlia já deu aí vários medicamentos. Por onde é que a gente começa? Pelo trabalho. Que trabalho é esse? Como é que eu faço esse trabalho? De que forma esse trabalho deve ser feito? Aí tem essas duas palavrinhas mágicas que estão aqui no item 8. Com devotamento e abnegação. E aí, minha gente, a gente vai estudar, a gente pode passar anos em cima dos livros, mas a gente não vai aprender sobre devotamento e abnegação aqui. No Evangelho no Lar, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. A única coisa que eu aprendi aqui é que devotamento e abnegação precisa de prática. Mas o que é, afinal? Devotamento e abnegação, será que é a mesma coisa? Que é parecido, né? Devotamento é a prática em si, né? É a gente trabalhar, né? Com amor ao próximo, colocar o nosso esforço, né? Sem medidas. E aí a abnegação é um pouquinho mais que isso, né? Porque uma coisa é a gente se devotar e a gente se aplicar, né? E a gente trabalhar, por exemplo, na casa espírita ou em qualquer outro trabalho que a gente faça, porque a gente sabe que pela lei do trabalho, na lei de Deus, toda atividade do espírito é trabalho. Né? Então, se a gente está fazendo algo pelo bem, na nossa casa, no nosso trabalho, né? Que a gente chama de trabalho aqui no mundo material, né? Se a gente está fazendo, pensando no bem, praticando o bem,
a gente está trabalhando, né? Qualquer atividade, né? Uma prece é trabalho, né? O cuidar da família é trabalho, tudo é trabalho para o espírito. Pois bem, então o devotamento é a gente estar aplicado nesse trabalho, pensando nesse exercício, nesse amor, em praticar a lei divina através de nós, esse trabalho, esse devotamento. Mas se a abnegação é o devotamento com um pouquinho mais. O que é esse pouquinho mais? A abnegação é quando esse esforço ele vem temperado de abrir mão de algo nosso. Quando a nossa personalidade, o eu, já não faz mais parte desse trabalho. Trabalha essencialmente pelo outro. Aí é a abnegação. Então tá, devotamento é a gente dar, né? A gente trabalhar. A abnegação é a gente dar da gente, dar de si. Né? No raciocínio tá fazendo sentido, mas daí eu me pego pensando, gente, será que eu já agi com abnegação? E quando foi que eu agi com abnegação? E como é que eu faço quando eu ajo com abnegação? Que sentimento vem dessa ação de abnegação? Como é que eu torno essas ações uma prática constante na minha vida? Né? Como é que a gente faz? A abnegação é quando esse eu, essa personalidade já não existe mais. Né? Daí me vem na mente aquela frase do apóstolo Paulo, né? Já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E aí parece algo distante, né? Aí fica assim, nossa, vai demorar um pouquinho, né? Mas como é que eu faço para aproximar desse momento? Aqui na realidade dessa doença que a gente vive, como colocou a Júlia, de doentes na alma, como é que a gente vai se curando pouquinho a pouquinho usando esse remédio do devotamento e da abnegação? Né? E aí vem os exemplos. E a gente perguntou, Júlia, para o pessoal aqui no Instagram, quem são os exemplos de devotamento, gente? Podem comentar aqui também, quando a gente fala de devotamento, de abnegação, desse nível, gente, de trabalho na seara de Jesus, na seara do bem, quem que vem na mente de vocês? Aí o pessoal falou assim, ó, tem várias respostas, Ju. Chico Xavier, daí teve gente que disse Jesus apareceu, claro, muitas vezes, a caridade, né? São Francisco de Assis, olha só, que lindo, né? Allan Kardec, minha avó, Jesus o maior sempre, os mais próximos são meu pai, minha mãe, meu avô e meu marido cuidando da família. Então aí os nossos exemplos de devotamento. Quem mais que a gente pode pensar? Os Posso falar a grandes... minha resposta, Emília? Respondendo Pode essa falar. pergunta? Pode Agora, falar. comentando, eu me senti tão abençoada porque eu sou cercada de pessoas que agora você comentando o que é devotamento, que me veio à mente. E todas essas pessoas são abnegadas porque elas fazem com amor, Emília. Quando tem o amor, a gente vê que tem o devotamento, que tem a abnegação. Amigas que cuidam dos pais que estão em cama, Emília, que não Uhum. foram passar um ano novo com amigos, festejando, tiveram que passar em casa e fizeram com amor, fizeram com abnegação e com Essa é a devotamento. diferença do devotamento e da abnegação, Júlia. Porque uma coisa é eu passar o Réveillon, passar o Ano Novo em casa, cuidando de alguém acamado. Isso é devotamento. Eu passar o Réveillon em casa, cuidando de alguém acamado, agradecendo a Deus pela oportunidade do trabalho, isso é abnegação. E de não ver outra opção, né, Emília? Não tem outra opção. A opção é estar ali com a pessoa que você ama, cuidando e servindo. Por isso que precisa do amor, né? A gente não vai conseguir ser abnegado se não tiver um pedacinho de amor junto. Por isso que mãe, Emília, mãe para mim é o maior exemplo de devotamento e abnegação que tem, porque mãe vai e Sim, faz. e aí a gente vê a lei divina, né, Júlia, e as oportunidades que Deus dá pra gente, porque a gente é mãe, porque Deus permite que a gente consiga experimentar um pouquinho do amor que Ele tem por nós. E aí a gente experimenta cuidando dos nossos filhos com todo o devotamento, com toda a abnegação, para que a gente possa aprender
a cuidar uns dos outros, com o mesmo devotamento, com a mesma abnegação. A gente começa com os nossos, é claro, mas que a gente possa ir aprendendo com esses outros exemplos que a gente citou aqui, a fazer isso uns pelos outros, independente dos laços de sangue, independente pelos laços, inclusive de amizade, porque Jesus, Madre Teresa, Ivone Pereira, Chico Xavier, Allan Kardec, fizeram isso não só por aqueles que os amavam, mas também por aqueles que os criticavam, também por aqueles que os desafiavam. Né? Isso para eles não importava mais, porque a crítica, o desafio atinge o eu, a personalidade, e o devotamento e a abnegação sublimam a personalidade. Né? É o amor divino, o amor universal agindo através de nós. E a gente pode se inspirar aí nos exemplos da natureza. Tem um textinho, Ju, que eu acho que vale a pena a gente ler, que é de Meimei, no livro Pai Nosso. Está lá no capítulo 13 desse livro lindo que Meimei, né, trouxe para a gente através de Chico Xavier. E no capítulo 13, ela fala alguns exemplos que me tocaram muito, porque se a gente olhar em volta, olhar como é que a natureza funciona, como é que é a lei divina, a gente vai ver que a gente é cercado por esse devotamento, por essa abnegação. E muitas vezes a gente trava esses sentimentos na gente, a gente só tem que deixar fluir, deixar acontecer. E aí Meimei diz assim, o título é Algo Mais. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender a colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início encontrou-se com o vento, que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: Minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também um aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore, que protegia um poço de água cheio de rãs, e a árvore lhe falou: Confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios betráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou. Estas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa das minhas próprias raízes, contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: Meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Gente, obrigada aqui pelos comentários, viu? Muito bom ouvir de vocês também. Todo mundo aqui dando boa noite. A Fábio comentando que a nossa persistência no bem é muito importante, que é praticar, é tentar todos os dias. A Suzana disse que o hábito faz o monge, né? A Fábio comentou também. O devotado trabalha no anonimato. A Gisela disse que o exemplo dela de devotamento é o padre Júlio Lancelotti. Muito bom. E a gente tem vários exemplos, né, gente? Acho que o bonito é isso. É a gente se inspirar na natureza, como nos trouxe esse poema lindo aí, Meimei, e à nossa volta. A gente olhar que o devotamento e a abnegação estão por toda parte. Que comecem a morar no nosso coração também. Acho que pode ser a tarefinha da semana, né, Emília? Fazer um pouquinho mais do que a gente fez hoje. E não precisa ser na rua, né, Emília? Dentro de casa já tem um ótimo desafio.
para a gente começar. Fazer um pouquinho mais do que a gente fez ontem. Faz um pouquinho mais com coração, com amor, com vontade, com persistência. Já é difícil essa tarefa. Não é nem para semana, né, Emília? Bastante. Tarefinha para o ano. Pode ser para Muito o ano a bom, tarefa, né? tarefinha para o ano, eu pensei nisso. A Paty colocou aqui também, gratidão, um ano cheio de oportunidades de crescimento e serviço no bem para nós. É isso, Paty, a gente está aqui então, começando o ano. Muita gente faz aquela lista, né? O que que eu quero esse ano, que a gente possa listar não só né, os bens materiais ou aquelas conquistas passageiras, mas principalmente as conquistas eternas, as conquistas da alma, que a gente possa colocar esse temperinho aí do devotamento, da abnegação, que são preces contínuas, como nos trouxe aqui o Espírito de Verdade. Adorei Muito essa bom. parte, Emília. É uma prece contínua, gente. A gente se preocupa tanto em orar, em pedir ajuda e olha só, se a gente se devotar e abnegar, é uma prece contínua. A gente vai estar amparado o tempo inteiro e daí ele fala, né? O sentimento do dever cumprido. A gente ainda consegue só um pouquinho, né? Só uns É, pedacinhos de dever cumprido. É tão bom, né, Emília? É tão nossa. satisfatório o dever cumprido, dá aquele alívio. Imagina o dever cumprido de uma vida inteira, numa encarnação bem vivida, o alívio que não é para o espírito. Então, bora então atrás disso, né, Emília? Vamos lutar. Tem um ano Vamos pra inteiro luta. pela frente para a gente conquistar, né? Conquistar esses valores. Vamos lá então, queridos. Boa noite, Sandra. Muito bom te ter aqui com a gente. Você também tem, viu? Muito bom. Gisela, obrigada também. Gente, obrigada a todos vocês. Que delícia começar o ano desse jeito, viu? Um presente. Então, eu convido vocês para a gente fazer a nossa prece final desse primeiro Evangelho de 2023, que a gente esteja juntos todos os domingos, se Deus quiser. Vamos então seguir com os nossos pensamentos unidos e conectados, pedindo a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso irmão mais velho, que nos traz esse caminho tão assertivo para a nossa evolução, que a gente possa estar com Ele, como Ele está com a gente, ao longo de toda essa semana, de todo esse ano, que nas nossas pequenas ações a gente coloque todo o amor que a gente tem pelo próximo, assim como por nós mesmos, para que a cada ação a gente se aproxime dessa vida de devotamento, dessa vida de abnegação que a gente tanto admira nessas personalidades maravilhosas que nos inspiram, que a gente possa ir praticando e nos aproximando mais e mais desse caminho de luz. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até domingo que vem. Boa noite, pessoal. Até domingo que vem. Tchau, Emília. Tchau, tchau.